Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos encerrando o capítulo 2, que diz o seguinte: meu reino não é deste mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o item 8, que diz sobre uma realeza terrestre. Então é um tema muito bom para a gente entender. Nós que, como espíritas que somos, e levamos essa mensagem da espiritualidade para todas as pessoas, que realmente o que importa para nós nessa existência é a nossa evolução moral. Então é muito importante a gente pensar sempre assim, na nossa evolução. Então, e às vezes nós nos perdemos com as coisas terrestres da Terra, como o exemplo que nós vamos ver hoje, que é um espírito de uma rainha de França, que veio mostrar para a gente o que ela encontrou. Ela era uma rainha aqui na Terra e nós vamos ver que ela encontrou no mundo espiritual algo totalmente diferente daquele poder que ela tinha aqui. Então nós vamos entender isso para fazer uma analogia da nossa vida, o que nós estamos fazendo, qual o valor que nós estamos dando na espiritualidade, independente de religião, da espiritualidade, sabendo sempre que somos seres espirituais habitando um corpo físico, momentaneamente, seja por 10, 20, 30, 40, 100 anos, mas é passageiro. Então, e a gente tem que aproveitar o máximo possível essa oportunidade que nos foi concedida, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, redimir os nossos erros do passado e seguirmos adiante. Então o conceito de realeza terrestre, na visão espírita, difere muito da ideia material de monarcas, reis, coroas, tronos. Então no espiritismo, a verdadeira realeza está ligada à nossa evolução moral e intelectual, e não ao poder temporal. Então, vamos entender na visão espírita o que significa realeza, o que o Espiritismo conta para nós, o que seria uma realeza. Na realidade, sob o ponto de vista espiritual, é o poder do bem. Veja bem, os reis e as rainhas que alcançam um elevado grau de desenvolvimento moral, pautando as suas vidas pela caridade, amor ao próximo e humildade, sabedoria e desapego. Eles exercem uma influência positiva sobre o mundo, não pelo domínio, mas pelo exemplo. Então a realeza moral é essa. É quando nós realmente exercemos o bem, sob todos os pontos de vista. Então é o poder do bem. Então o que é o poder do bem? É a capacidade de fazer o bem que nós temos àqueles que convivem conosco, com quem convivemos aqui na Terra. Vamos semear a paz, consolar os aflitos, espalhar o conhecimento edificante. Esses são os nobres da humanidade. É quem se preocupa em fazer o bem, é o poder do bem. Sempre olhando as pessoas com um lado mais calmo, mais tolerante, para que sabemos que cada pessoa está num nível evolutivo. Então, nós vamos aprendendo a ter tolerância com aqueles que são ignorantes ainda, que não entendem isso. Que ao invés de agredi-los, de mandar energias negativas para eles, nós vamos entender e ao invés de destilarmos o mal, nós vamos destilar luz para aquela pessoa necessitada. É difícil? É, porque somos imperfeitos ainda, mas é totalmente possível isso aí. E o Espiritismo nos mostra também que nós temos uma responsabilidade espiritual. Quanto maior o poder, mais responsabilidade. Vejam bem, o poder não se restringe ao poder público, aos políticos, aos grandes magnatas da indústria, poderosos. Não, é o poder que nós exercemos dentro de casa. Como que nós estamos exercendo o nosso poder dentro da nossa casa? Como estamos, o poder patriarcal com os filhos, o poder marital com a esposa, com o marido?
Como estamos usando? Com prudência, com calma, com benevolência? Então é isso aí. Então aqueles que, veja bem, lei de causa e efeito, aqueles que em vidas passadas ou mesmo nesta existência alcançaram posição de destaque, seja intelectual, moral ou material, sempre terão mais responsabilidades e deverão prestar sempre contas do uso que fizeram dos seus recursos. Veja bem, um rei ou rainha, em termos materiais, se não utiliza seu poder para o bem, está acumulando débitos espirituais. E muitos daqueles que hoje estão numa reencarnação aflitiva, complicada, com certeza já exerceram esse poder lá atrás e usaram de má. Usaram mal, ou seja, então adquiriram débitos. Aí eu pergunto a cada um de vocês, será que nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelo todo esse conjunto da nossa existência, será que nós estamos praticando bem? Será que nós não estamos também adquirindo débitos que deverão ser redimidos? Vamos pensar nisso. E lembrando sempre que na realidade todos nós somos reis do nosso próprio destino. Então cada indivíduo é em essência o arquiteto do seu próprio destino, pelas nossas escolhas. Então nós temos um livre-arbítrio, através dele, do livre-arbítrio, nós somos reis na nossa escolha. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolhermos totalmente livres. Ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Nós temos essa capacidade. Mas também somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, vejam bem, de acordo com as nossas escolhas, nós estamos traçando o nosso caminho evolutivo. Então, a verdadeira realeza, pensem nisso, portanto, que é a capacidade de dominar as nossas próprias paixões inferiores e de nos guiar pelos princípios do Evangelho, construindo um futuro de paz e progresso espiritual. Esse é o nosso objetivo. Lembra-se, eu falei livre-arbítrio e eu falei de responsabilidade. Então, o que nós vamos falar sobre essa responsabilidade? Que a realeza, vamos ver a conotação que tem a realeza terrestre de todos nós com a lei de causa e efeito, que é a segunda lei que nós temos, que não escapamos dela. A primeira é o livre-arbítrio, a segunda é causa e efeito e a terceira é a reencarnação. Em todos os mundos, desde o primitivo ao de provas e expiações, que é o nosso, até o de regeneração, essas três leis não abrem mão. Sempre só iremos não usar mais a causa e efeito quando tornarmos puros, que não vamos machucar ninguém, não vamos magoar ninguém, nem nos magoar. E não teremos mais necessidade de reencarnação, porque teremos espíritos superiores puros. Então, aí cessa essas três leis. Mas até então, ela não é uma lei só dos espíritas, é para toda a humanidade. Semeadura livre, colheita obrigatória. Quando escolhemos bem, reflexos bons, estamos subindo um pouquinho, um degrauzinho na nossa escala evolutiva. Quando escolhemos mal, nós temos que nos arrependermos e trazer um meio. Nós temos que quitar, que redimir esse fato. Seja uma reconciliação, seja um perdão. Pensem nisso. E aí sim nós estaremos não levando esse débito para as próximas encarnações, para as próximas existências. Estamos quitando aqui e agora. Então, a lei de causa e efeito e a reencarnação complementam o livre-arbítrio que nos guia. Feito isso, é fácil a gente entender a necessidade da gente sempre, uma dica para todos nós, nunca tomem decisões no impulso. Analisem, calma, respirem fundo, aquela história de contar até 10, se for preciso, conta até 1000, mas pensem, só conter o impulso já nos traz algo bom, que vai nos obrigar a pensar um pouquinho. Pensem nisso um pouquinho aí. Então toda a nossa existência aqui na Terra, todos nós temos
algum tipo de compromisso, por isso voltamos aqui. Então, vamos pensar. Posições de destaque, sejam de poder ou de riqueza, os que estão exercendo o poder hoje. O que pode ser? Pode ser uma prova, ou seja, uma oportunidade para o espírito exercitar a humildade, a caridade e a responsabilidade, resistindo às tentações do orgulho e do egoísmo. A prova é algo voluntário do espírito, ele pede para avançar mais, para conquistar uma fortaleza espiritual. Já a expiação é débito que precisam ser quitados, é o que eu disse há pouco, nossos débitos que trazemos. Então, consequência de erros cometidos, e agora nós temos a chance de voltar para redimir coisas que fizemos em outras existências, para que é uma chance que nós devemos ter para reparar os nossos equívocos. Então é uma expiação. Dessa não podemos realmente escapar, porque faz parte da nossa bagagem espiritual. Então pense nisso. Ao invés de reclamar situações aflitivas, ao tentar, às vezes somos pessoas muito irascíveis, que guardamos ódio, raiva, rancor, temos intolerância. Então essas coisas são negatividades que trazemos de outras existências para serem combatidas, que estão dentro de nós. Então quando nós, por exemplo, tomamos uma fechada do carro no trânsito, ao invés de sair e fazer uma abertura, ou mesmo perder a vida para o outro também pode estar irritado, vamos pensar um pouquinho. Calma antes de qualquer decisão, respire fundo. Às vezes é um dano material, por isentação nossa ou do outro, mas já foi feito e nós vamos estragar a nossa existência procurando uma confusão boba em que podemos tirar a vida de alguém ou que a nossa vida seja tirada por imprudência nossa. Então esse domínio do nosso orgulho, do nosso egoísmo faz parte do nosso trabalho evolutivo, e todos também têm missões específicas. Então pode ser que uma pessoa vem com um objetivo: olha, eu vou para levar a paz, para trazer coisas boas, vou influenciar um povo, uma classe, não interessa, vem com uma missão. Então são espíritos já bem avançados que chegam para exercer um poder que vai ajudar as pessoas. Acontece muito, temos muitas pessoas que são espíritos já bem adiantados, que voltam com esse objetivo de praticar o bem para um povo, uma raça, um governo, não interessa, vem com esse objetivo de praticar o bem. Para quê? Para impulsionar o progresso, impulsionando a justiça, a ciência e a moral. Agora, muitos daqueles que estão exercendo o poder hoje, que estão praticando injustiça, corrupção, vocês imaginam se foi uma missão para eles virem, se redimirem? O que está acontecendo? Eles estão aumentando o seu débito. E com certeza as próximas existências não serão tão pacíficas. Por quê? Porque todo débito tem que ser quitado. É da lei. Deus não castiga ninguém. Não existe inferno, não existe céu. Existe estado de consciência que a própria pessoa vai mergulhar nos seus erros, principalmente quando cerrar os olhos da terra e partir para o mundo espiritual. Aí lágrimas de sangue com certeza correrão. Por que eu não fiz? Por que eu não resisti? Por que eu não trouxe dinheiro nenhum? Eu prejudiquei tantas pessoas, condenando pessoas inocentes para mostrar o meu poder, o meu orgulho. E aí, como é que fica isso, gente? A lei de Deus é inexorável. E diz, a cada um segundo as suas obras. Pensem nisso, nesse trabalho, para ver o que é a realeza terrestre que nós estamos aqui trabalhando no dia a dia. Esse é o nosso objetivo. É isso que a doutrina espírita traz para todos nós, mostrando a capacidade que nós temos. Então, de modificar, de nos modificarmos. A única pessoa que pode ser modificada somos nós, cada um de nós.
Podemos nos modificar pela dor, que é praticamente quando a dor nos bate, às vezes é tão forte que nos desperta o nosso lado espiritual para avançar, ou também pelo discernimento. E a doutrina mostra para a gente que nós temos, pelo conhecimento, seguindo esse roteiro de luz que é o Evangelho de Jesus, nós temos a capacidade de nos modificarmos. E sim, pelo nosso exemplo, pela nossa modificação, nós temos a capacidade de influenciar no bem as pessoas que nos cercam. Estamos, então, praticando o bem. Então, estamos praticando realmente a realeza terrestre dentro de cada um de nós. Pensem nisso um carinho. Então, essa mensagem que a Rainha de França traz para nós, ela aborda a insignificância do poder e da riqueza terrenos diante da verdadeira realeza, que reside no espírito e na conexão com o divino. Vale a pena vocês lerem essa mensagem, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8. Se você não tem o Evangelho, vai no Google, coloca lá, é de graça, entra, leia essa mensagem, vocês vão gostar, vão entender essa conexão que esse Espírito traz para nós, de ânimo, para que a gente possa corrigir a nossa rota, para que nós possamos realmente aproveitarmos o máximo a nossa encarnação, a presente encarnação. Então a realeza terrestre, com seus títulos, riquezas, ela é efêmera, é rápida e não se compara à grandeza espiritual. Então esse texto, ele destaca a importância da evolução espiritual, do amor ao próximo, enfatizando sempre que os bens materiais são apenas ilusões que podem distorcer a busca pela felicidade e pela verdade. Isso que é interessante a gente pensar. Então, resumindo agora essa mensagem, já falamos o que o Espiritismo entende por realeza terrestre. Vamos agora destrinchar a mensagem que o Espírito traz para nós. Ele nos mostra claramente a insignificância da realeza terrestre. Insignificante. O texto usa a figura de uma rainha que, apesar de ter sido adorada e reverenciada na terra, se viu desiludida no plano espiritual. A rainha, que era considerada uma realeza, não conseguiu levar consigo a sua riqueza e o poder após a morte, demonstrando a efemeridade dos bens materiais que ficam aqui, não vamos levar. E ela nos mostra que a verdadeira realeza reside no quê? Na evolução espiritual, no amor e na conexão com o divino. A riqueza e o poder do Espírito são imortais e transcendem a vida na Terra. Elas vão seguir conosco. Então, nos mostra também a importância da evolução espiritual. Esse texto nos convida à reflexão sobre a busca da nossa evolução espiritual e da importância de aproveitar todas as oportunidades dessa encarnação para aprender e progredir na escada evolutiva. E nos mostra também a ilusão dos bens materiais. Ilusão. Quantas mortes entre parentes, briga por herança, briga por marido matando a mulher por causa de herança e vice-versa. Filhos matando pais, pais matando filhos por causa de dinheiro. Isso aí, só adquirimos débitos, gente. Pensem nisso. A riqueza e o poder terreno são descritos como ilusões por isso, porque podem impedir o homem de se dedicar à verdadeira busca pela felicidade e pela verdade. Vejam bem, pensem nisso. Nós estamos aqui, vejam bem, a doutrina jamais condena os bens, não, o dinheiro, jamais. Eles são objeto da nossa evolução, necessitamos dele. Necessitamos de trabalho, necessitamos de usufruir dos bens da terra com parcimônia, sim, sem colocá-los em primeiro. Temos que usá-los como meio e não como fim. O fim é a nossa evolução. É isso que devemos pensar sempre, sempre. Usar sim, sempre colocando a nossa evolução espiritual sempre na frente. E essa mensagem também nos traz um convite à reflexão da nossa vida.
nos mostra a importância da vida espiritual e a necessidade de buscar essa conexão com o divino, abandonando as instruções, ou melhor, as ilusões dos valores terrenos. Então, podem ser aplicadas como essa mensagem desse Espírito que traz para nós? Como? Desapego aos bens materiais. Primeiro, incentiva-nos a não supervalorizar os bens materiais e a reconhecer que a sua natureza é transitória. Tudo vai ficar aqui. A casa chique que possamos ter hoje, daqui a anos, nossos herdeiros já venderam, outras pessoas estão morando e já se foi. Ninguém vai se lembrar aqui, os instantes, que essa casa foi de quem, foi daquele, foi daquele. Não, ficou aqui. Não levaremos conosco. Pensando nisso, busca também a necessidade de nós desenvolvermos a nossa moral. Ou seja, estimulam a prática das virtudes e o aprimoramento do nosso caráter como verdadeira forma de grandeza. Veja bem, o nosso interior está guardada dentro, como se fosse um HD do computador, gravada todas as nossas existências, desde a primeira encarnação até essa. E trazemos essa bagagem espiritual que fica armazenada dentro de cada um de nós. Trazemos as nossas virtudes, que também temos virtudes que já conseguimos em outras encarnações, mas temos também as nossas inferioridades que precisam ser combatidas. E isso aí a gente tem que aprendermos a olharmos para dentro de cada um de nós e verificarmos aquilo que realmente nós estamos fazendo. Pensem nisso, é muito importante. Eu estou sendo desonesto com as pessoas? Eu estou sendo honesto? Eu estou sendo um déspota na minha família? Eu estou sendo um terror, um ditador para minha esposa, para meus filhos, para a sociedade? E sou doce na sociedade? Isso é hipocrisia. Eu estou guardando muito rancor, muito ódio. Eu não perdoo ninguém. Aquele que me ofendeu, eu nunca irei perdoar. É isso. O que nós estamos agregando? Débitos. Estamos perdendo uma oportunidade de ouro para eliminarmos essas inferioridades que trazemos dentro de nós. Pensem nisso com carinho. E vamos entender, sim, todas as situações, um pai de família, um chefe, tem que exercer sim autoridade. Mas autoridade sem autoritarismo. Autoridade você exerce pelo poder que você tem, para a sua capacidade moral. E de usá-la, essa autoridade, sendo justo com seus funcionários, justo com seus familiares, justo com seus amigos, justiça, procurando fazer bem. Então, autoridade sem autoritarismo, isso aí eleva, exemplifica para quem nos cerca. Aquela pessoa é um chefe bom, é um pai de família bom, um marido bom, uma esposa boa. Por quê? Porque ela tem caráter. Ela coloca sempre a justiça e o bem, sempre em todas as situações. E pondera sempre, antes de tomar uma atitude, às vezes difícil e dura, a ponderação. E veja bem, uma dica para vocês. Quando nós estamos em dúvida de tomar uma decisão difícil, como podemos ser ajudados? Quando nós colocamos que é para o bem comum aquilo ali, nós temos a capacidade de nos comunicarmos com os nossos anjos de guarda, nossos espíritos amparadores, que estarão conectados conosco através da nossa vibração, da nossa sintonia, e com certeza seremos orientados através de intuições, de sonhos, de outras palavras que são colocadas na boca de outras pessoas, que vêm e nos iluminam para que nós sempre possamos tomar as melhores decisões. Pensem nisso, não estamos sozinhos. Eu falo em todos os nossos estudos, e vou falar de novo, nunca estamos sozinhos. Agora, a escolha da espiritualidade depende de nós. Se estamos vibrando negativamente, vamos atrair espíritos impuros ainda que estão aí cheios. Como dizia São Paulo, somos rodeados por uma multidão de espíritos. Se estamos em sintonia com o bem, desejando o bem, nossos amparadores nunca se afastam de nós, estarão sempre nos ajudando. Pensem nisso, é muito interessante. E nós devemos, na nossa existência,
focar sempre no essencial, que é a nossa evolução. Então nós devemos direcionar o nosso olhar sempre para os valores espirituais que perduram. Em suma, as instruções dos Espíritos sobre a realeza terrestre nos convidam a repensar os nossos conceitos de poder e grandeza. Veja bem, não é só o poder daquele que está exercendo um poder sobre uma nação, na justiça, no executivo, no legislativo. Não. É o poder que pode ser o poder solitário de cada um de nós, simples, que achamos que não temos poder, mas temos. É o poder da escolha, de escolhermos bem para que nós possamos trilhar o nosso caminho sempre olhando para frente, sempre agradecendo pela existência. Cada vez que nós conseguimos dominar algo negativo, é ponto que estamos ganhando. É a hora de nós elevarmos nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade. Senhor, eu consegui evitar algo ruim, eu estou conseguindo me dominar. Eu tenho um vício, mas eu estou trabalhando nesse vício, devagarzinho. Porque um vício é um hábito constante que torna o seu vício. E também para tirar o vício, talvez precisa de uma constância, um trabalho de formiguinha, devagarzinho. Não, às vezes não existe uma varinha de condão. Mas quando nós nos propomos a isso, a dominar algo negativo, seremos ajudados, seremos fortalecidos e vamos exercer a nossa vontade. Vejam bem, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Pensem nisso sempre. Então nós aprendemos hoje que a verdadeira realeza não se encontra em títulos, em tronos, em poder, mas sim na riqueza do nosso espírito, na prática do bem e no serviço sempre ao próximo. É uma realeza que é acessível a todos nós, mas ela só é conquistada através do esforço individual de cada um de nós. É o esforço pela busca da evolução moral, intelectual. Essa é a verdadeira realeza que realmente importa e que vai acompanhar, e vai nos acompanhar na nossa vida futura. Pensem nisso. Em conclusão, encerrando o nosso estudo dessa semana, podemos dizer então, refazendo o que eu disse, para vocês entenderem bem, que na visão espírita, a realeza terrestre não é um privilégio de berço ou um símbolo de poder material, mas sim a conquista dos nossos valores espirituais, que cada um tem. Se estamos aqui, nesta encarnação, já evoluímos, gente, pensem nisso. Foi nos dada até as pessoas que a gente vê aí, gente, essas pessoas estão fazendo mal. Mas se nós não sabemos que talvez seja a última oportunidade que esses seres reencarnaram para se redimir e começar o seu trabalho evolutivo, estão sendo perdidos. O que vai acontecer com eles? A Terra, estou falando e vou falar todas as semanas, nós estamos passando por um processo de transição planetária. Estamos deixando vagarosamente o mundo de provas e expiações e adentrando no mundo de regeneração, onde permanecerão na Terra aqueles que já manifestarem o desejo e começarem a fazer escolhas boas para a evolução espiritual. Aqueles que estão aí, nós estamos vendo os absurdos que estão acontecendo, precisamos orar por eles, mas com certeza não terão chance na nova Terra. Pensem nisso. Irão reencarnar em mundos de acordo com a sua evolução espiritual. E o mais triste, gente, muitas famílias se separarão, lamentavelmente. Se separarão por 4, 5 mil anos, talvez. Um dia se reencontrarão. Mas estão tendo oportunidades, não estarão sendo castigados. Eles perderam uma oportunidade de evolutiva e estão recomeçando de novo, porque não existe sofrimento eterno. Tudo tem um prazo. Então, o que eu digo hoje, que a doutrina traz para todos hoje, o momento é agora da mudança.
Cada um de vocês, pensem nisso com carinho. Estamos aqui para evoluir. Vamos, não se preocupe. Aquela pessoa está fazendo isso, eu também vou fazer. Não, eu não quero fazer isso. Eu não vou ser uma Maria vai com as outras, no ditado popular. Só porque alguém faz, eu vou fazer também. Não. É um momento de reflexão, de olhar, valorizarmos a nossa família, valorizarmos nossos pais que nos deram a vida, valorizar nosso trabalho, valorizar nosso corpo, que é o veículo necessário ao nosso espírito para a nossa evolução. E, gente, nada acontece por acaso. A família que nós temos é a que merecemos, que necessitamos. O corpo que temos é o que necessitamos. Tudo tem. Vamos entrar em sintonia com tudo aquilo que não podemos modificar e modificar aquilo que pode ser modificado. Pensem nisso com carinho. Então, os verdadeiros reis e rainhas da terra são aqueles que trabalham incessantemente pelo bem, cultivam as virtudes cristãs e utilizam sempre suas capacidades para o progresso coletivo, inspirando e elevando a humanidade em direção a um futuro melhor, de paz e harmonia. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, de otimismo. Se você que está triste, amargurado, que está angustiado, que houve perdas, seja materiais, seja perda de entes queridos, que estão passando por momentos difíceis, não desanimem. A vida é ciclos, encerrou um, aquele que partiu, ou aquela, encerrou seu ciclo na Terra, mas estão ligados a nós. Pensem nisso, com carinho, mandem luz para eles, mandem luz para todos. Se vocês tiverem inimigos que já foram, reconciliem-se com ele espiritualmente, mande luz de perdão, peçam perdão, vamos sempre. É a mensagem que eu trouxe para hoje, com muito carinho, com muito amor para todos, e com certeza na próxima semana nos encontraremos aqui, iniciando o capítulo 3, que é fantástico, vale a pena vocês acompanharem. Há muitas moradas na casa do meu Pai, nós vamos mergulhar nesse universo, saber que mundos temos, onde estamos, para onde iremos, pensem nisso. Então, até semana, um grande abraço, luz para todos vocês, fiquem com Deus, com muita paz e muita energia, até semana, se assim Deus o permitir.